Paz seja com todos, como vocês estão? Seguindo a nossa jornada de leitura bíblica em um ano, nós concluímos o livro de Gênesis, agora vamos iniciar o livro de Êxodo. Vem comigo? Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Compartilhe a palavra de Deus, porque ela transforma a nossa vida. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Êxodo, capítulo 1, versículo 1. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Asser. Todas as almas, pois, que desceram de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecia José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte contra os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tribos para afligirem com suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadava por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os serviam com dureza. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais os nomes de uma era Sifrá e o nome da outra Puá. E disse: Quando ajudares no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse: Por que fizeste isso? Que guardardes os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz aos seus filhos antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem, lançai-os no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Capítulo 2. E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E, vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e a betumou com betume e pez, e, pondo nela o menino, a pôs nos juncos à beira do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio,
E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abriu-a, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então disse-lhe a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo. Eu te darei teu salário. Minha mulher tomou o menino e criou-o. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou e chamou o seu nome Moisés. E disse: porque das águas o tenho tirado. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu dos seus irmãos. E olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e escondeu-o na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres a teu próximo? O qual disse: quem te tem exposto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram e tiraram água, e encheram as pias para dar de beber ao rebanho seu pai. Então vieram os pastores e lançaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as, e abeberou-lhes o rebanho. E vindo elas a Reuel, seu pai, ele disse: por que tornastes hoje tão depressa? E elas disseram: um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores, que também nos tirou água em abundância, e abeberou o rebanho. E disse às suas filhas: e onde está ele? Por que deixaste o homem? Chamai-o que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, o qual teve um filho. E ele chamou seu nome Gerson, porque disse: peregrino fui em terra estranha. E aconteceu, depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido e lembrou-se do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel e concebeu-os e conheceu-os Deus. Capítulo 3. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio da sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus e disse do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores.
porquanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, e uma terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, e do eteu, e do amorreu, e do ferezeu, e do eveu, e do jabuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu? Que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o teu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E disse Deus mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós, e é meu nome eternamente. E este é o meu memorial de geração em geração. Vai, e ajunta os anciões de Israel e dize-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, me apareceu dizendo: Certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Porquanto eu disse: Far-vos-ei subir da aflição do Egito, à terra do cananeu, do eteu e do amorreu, e do ferezeu, e do eveu, e do jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás, tu, os anciões de Israel, e ao rei do Egito, e dir-lhe-eis: O Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte. Porque eu estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. E eu darei graça a esse povo aos olhos dos egípcios. E acontecerá que, quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda vasos de prata e vasos de ouro e vestes, aos quais porei sobre os vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis ao Egito. Concluímos a nossa leitura de hoje, apenas 3 capítulos. Eu posso orar por você agora? Pai, em nome de Jesus, Senhor, te dou graças pelo dia de vida, pelo pão de cada dia, pelo ar que respiramos. Senhor, Deus de Israel, Deus de Isaque, Deus de Jacó, o meu Deus. Eu peço que o Senhor agora entre na vida, na casa, na família, no lar de cada pessoa que está ouvindo a tua palavra. Senhor, gera no coração de cada um o desejo de entender e de ler as tuas leis e de aplicá-las na sua vida. Esta é a minha oração hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Beijos. Deus abençoe. Tchau, tchau.